Olá, bom dia. Meu nome é Carlos Henrique Oliva, sou médico psiquiatra e hoje eu gostaria de comentar uma pergunta da Indianara, que ela perguntou mais ou menos assim: o transtorno bipolar é uma doença genética ou é uma doença adquirida? Eu vou extrapolar um pouquinho, porque na realidade a resposta ela deve ser a mesma para todas as doenças psiquiátricas, que é a seguinte: toda doença psiquiátrica é multifatorial. O que isso significa? Que para que ela aconteça, ela precisa de alguns fatores, né, de risco, alguns fatores que se unam para que aquilo ecloda, que é a doença psiquiátrica. Um desses fenômenos sempre é a genética. A genética ela sempre influencia na possibilidade de desencadeamento de uma doença psiquiátrica, mas ela não é o único fator e nem o fator mesmo elementar, ou seja, existem pessoas que desenvolvem o quadro e que não têm aquela genética, e existem pessoas que têm aquela genética e não desencadeiam o quadro. Ou seja, a gente poderia chamar quase como um fator de risco, ou seja, se eu tenho aquela característica genética, eu tenho um risco um pouco aumentado. Existem doenças cujo risco é maior ou menor quando temos essa característica genética envolvida. Então, por exemplo, a esquizofrenia, o transtorno bipolar, eles têm uma característica genética, uma carga genética um pouco maior. Já outras características, como outras doenças como anorexia, como ansiedade generalizada, têm um fator genético um pouco menos importante, até pela prevalência que é muito alta. Então, o que a gente poderia dizer é o seguinte, é que ter uma pessoa de primeiro grau com doença psiquiátrica não é uma coisa para a gente se desesperar, não. É uma coisa que pode ser útil para o psiquiatra do ponto de vista ascendente, ou seja, a pessoa está com uma característica, uma mudança de comportamento, e ela tem alguém de primeiro grau que tem uma doença que se assemelha. Veja, isso é uma pista para a gente pensar num diagnóstico. Mas não ao contrário, não, quer dizer, a minha mãe teve um problema psiquiátrico, então eu não posso ter filhos porque eles vão ter problema psiquiátrico. Não, a gente sabe que mesmo a esquizofrenia não basta ter a genética para isso, tem que haver fatores coincidentes externos que se unam para desencadear a doença. Então, é uma doença adquirida, mas com características genéticas envolvidas como risco ou proteção. Tá? Espero ter respondido a sua pergunta, obrigado pelo seu comentário. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.